É isso aí, pessoal. Mais uma live, mais uma entrevista. Noite de sexta-feira, meu convidado é o Alessandro Lobianco, da Rede TV. Trabalha com a Sônia Abrão, né? Vamos falar aqui um pouquinho com ele? Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, como ele iniciou a carreira dele. Opa, já chegou já? Aí. Vamos fixar aqui. E a música para. Vamos lá? Vamos aguardar conectar. Opa, como vai? Oiê, tudo bem? Consegue me ouvir? Tô te escutando Tudo bem, e bem? você? O som tá bom para você? O som? Eu consigo Tá, lhe ouvir também. E a imagem tá boa também? tá bom, tá bom. Show de bola, então. Tá ótimo. Olha, O sinal tá bom. primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, cara. Eu que te agradeço por ter me convidado, né? Obrigado mesmo, uma honra pra mim. Honra para mim também, que eu acompanho também seu trabalho através pela Sônia Abrão e sempre estou ligado nas grandes bombas que você traz aí. Quero primeiramente parabenizar pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Valeu. O pessoal lá é uma equipe muito Bom, bacana mesmo. vamos fazer aqui uma pequena viagem aqui na sua carreira. E para início de conversa, conta pra gente aí, como é que você iniciou a carreira no jornalismo? Então, eu costumo brincar com algumas pessoas falando que eu comecei a pensar, a iniciar, né, essa aventura no jornalismo quando eu coloquei uma antena da Sky na minha casa lá em Friburgo, onde eu morava, no interior aqui do Rio, que foi o primeiro canal que eu lembro que eu botei a antena, aí eu olhei para o meu pai e falei, pai, quantos canais isso tem? Meu pai falou, cara, tem mais de 100, bota em qualquer um aí. Aí eu lembro que eu botei 40. E na época o 40 era Globo News. E aí eu lembro que era Olha, o André Trigueiro, todo de terno e gravata, assim, falando. Enfim, eu nunca tinha, a gente não tinha naquela época, né? Esses canais, assim, era só Globo, SBT, Band. Eu lembro que eu fiquei maravilhado, assim. Que eu falei, nossa, eu quero ser igual a esse cara. O que que ele faz? É jornalismo? Aí ali foi minha primeira vontade, assim, de entrar no jornalismo, né? Aí sempre tive vontade de fazer jornalismo, acabei começando a faculdade fazendo direito, e aí do direito eu fui para o jornalismo, né? Depois fazer o que eu de fato sempre quis na vida mesmo. e deu sorte o comecinho? Tudo começou na Oi? curiosidade, né? Tudo começou na Foi. curiosidade. E deu Foi. certo, Eu então? costumo brincar que, assim, as coisas, você vê como é importante o acesso à informação, né? O acesso à informação, uma antena, né, de canal fechado, que tinha de mais de 100 canais. De repente, eu tive esse acesso e, num primeiro momento, me apaixonei à primeira vista por um formato, uma coisa, né, um canal um dia inteiro só te dando notícia e aquilo definiu o meu ofício, né? Então, assim, tudo é acesso à informação mesmo. Verdade. Muito obrigado a essa antena. É, verdade. Tá lá Muito até bom, hoje. cara. E conta aí pra gente aí, qual é a principal missão de um colunista? Uma coisa que você faz muito bem. Qual é a missão? Então, eu até hoje, assim, eu não sei se eu me enquadro muito bem né, nessa definição, assim, de colunista, assim. Porque eu sempre fui um repórter, né, minha vida inteira. Fui Uhum. repórter. Então, eu acho que eu continuo, de uma certa maneira, fazendo a mesma coisa que eu fazia na área de celebridades, que é reportagem mesmo. Mas eu entendo assim que colunistas mesmo de verdade é o Tiago, é o Felipe, é o Vlad, é a Sônia, é a Léo, a Marcinha, são pessoas que realmente entendem muito de televisão e podem opinar sobre as coisas, Uhum. né? Eu acho que eu não tenho ainda essa bagagem, então assim, eu entendo muito das minhas matérias, o que eu Sim. faço. Mas eu acho, né, que para eu ter essa pretensão assim, colunista, eu teria que ter essa bagagem deles para sentar ali e, assim, o assunto que vier eu vou opinar, né? Então, assim, eles são muito feras, eu acho que ninguém, assim, que eu não vou conseguir fazer isso melhor que eles já fazem. Então, assim, mas ao mesmo tempo é legal, porque com essa abertura de você poder ser também um colunista, né, que é o formato ali do programa,
essa coisa de colunismo te dá uma liberdade, talvez, de ter uma opinião, né? De falar, às vezes, o que você pensa. E pela liberdade que a Sônia me dá, que ela mesma, né, abre isso e pergunta, às vezes, Lobianco, o que você acha, então? O que você acha do que está acontecendo e tal? Acaba sendo um pouco, né? Porque ela me dá uma liberdade, às vezes, de dar as minhas opiniões, e isso acaba sendo um colunismo, né? Não deixa de ser. Então, assim, você me perguntou, né? Como é ser um colunista hoje? Assim, é fazer as reportagens e se alguém me perguntar, eu falo o que eu penso. Fala um pouquinho como é que é trabalhar com a Sônia Abrão. O que que você aprende com ela? E toda essa galera que está aqui na fotinha. Cara, aprendo demais. Demais, porque, assim, primeiro que eu falei agora, nessa questão anterior, assim, eles são muito feras e eles têm uma bagagem de anos de televisão, sabe? Quando eu comecei a estagiar no impresso, eles já estavam na televisão, né? Então, assim, é um caminho profissional que eu sempre vou ter que correr atrás, né, do que eles já têm. Então, assim, trabalhar assim com a Sônia, com eles, ali, principalmente quando eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e sentar lá com eles e ver de perto, é uma aula, assim, é uma aula de televisão, assim. Eu procuro, assim, é meio clichê, porque eu falo isso para todo mundo que me pergunta, mas eu não sei expressar de outra forma, assim. Eu vejo como uma grande sala de aula, principalmente com a Sônia, com o Elias, e eu procuro sentar ali na primeira carteira mesmo e observar principalmente a Sônia, a Sônia, mais do que o jornalismo, ela me ensina muito assim, observa, porque a Sônia ela te ensina com exemplos, sabe? Ela não para, chega e fala, olha, isso, isso. Ela faz e você observa como ela faz. Cara, ela, além do jornalístico, ela tem um emocional que eu acho que, assim, o dia que eu tiver 1%, nada me abala, sabe? Ela é uma força jornalística de aço, assim. Eu aprendo muito, muito, muito mesmo. E houve algum conselho especial que você ouviu dela e ficou marcado? Já, já. Quando eu entrei no programa, eu tava entrando num programa de fofoca, né? Na verdade, na minha cabeça era um programa de fofoca. Eu demorei a entender a diferença entre entretenimento e fofoca. Então, quando eu entrei, a gente estava concorrendo com o Fofocalizando, né? Que na época, porra, falava de tudo, né? As fofocas brabas, tudo, não tinha. Mudou. E ali a Sônia já tinha definido, né? Eu quero mais leveza para o nosso público, né? Eu não quero essa coisa assim também, tanta baixaria e tal. Então eu lembro que eu entrei ali para falar de tudo, cheio de coisa, traição, pulou cerca, não sei o quê, amante, não sei o quê, as coisas assim, que não pode falar mesmo. E eu não tinha filtro, né? Então, assim, foi uma coisa muito marcante que ela me falou uma vez, né? Que eu aprendi, assim, que ela falou algumas palavras para mim que me mostraram que nem tudo de fato vale a pena. Que o que vale a pena é ciclo jornalístico. O que não for um ciclo jornalístico, às vezes, vai prejudicar alguém, e realmente não vale a pena. E ali eu comecei a fazer um filtro de fato, assim, pensando depois na minha casa aqui, o que valia a pena e o que não valia, sabe? Então eu comecei assim, pautas que eu via que envolvia criança, que a criança ia sofrer muito no colégio, né? Com aquilo dos pais, né? Eu comecei a filtrar algumas coisas, sabe? Ficou muito assim na minha cabeça o que a Sônia falou assim, pensa sempre se vale a pena o que você está fazendo com uma vida, né? Se é jornalístico, se não é, se tem teor de informação, se é uma informação por uma pura informação que não informa nada, porque tem vidas, né? Então aquilo foi muito marcante, assim. E principalmente, assim, ela não precisou falar nada para mim, bastou só eu observar que eu aprendi muita coisa. Foi na semana da morte do Gugu. A semana da morte do Gugu, eu vi, assim, uma Sônia por dentro destruída e por fora uma puta jornalista ali sentada no horário, falando, cumprindo seu script. Nossa, assim, aprendi demais assim, a diferença entre profissionais de verdade e aqueles que se parecem com profissionais, sabe? E realmente, até muita gente, né, questionou, mas por que você não vai falar da vida do Gugu, da intimidade? E eu lembro que ela falou uma coisa assim, as amizades
elas continuam e depois da morte, né? Então, isso me fez refletir mais sobre as amizades também, porque às vezes a gente trai uma amizade enquanto estamos vivos, né? Um do lado do outro Verdade. a gente se trai. E ela foi uma pessoa que não traiu ninguém nem depois da morte. Então, assim, eu aprendo demais assim, com a Sônia, assim, aprendo demais e tive liberdade de cometer erros ali dentro também, com toda a liberdade, sem recriminação, me mostrando que eu sou humano, que eu sou suscetível a falhas. Então, assim, se você me perguntar o que eu aprendo com essa roda aí que está passando, nossa, é mais que uma faculdade de jornalismo, assim, um aprendizado de vida ali com todo mundo, né? Porque vocês imaginam assim, muita gente convivendo junto na fazenda, imagina muita gente convivendo junto todo dia num programa, né? Então é muita coisa, assim. Eu aprendo demais, assim, virou minha família hoje, né? O que pode não ter começado como minha família no início, mas aconteceu tantas coisas e eu fui vendo, aprendendo com os meus tantas coisas que eu entendi que hoje nós somos uma família. Sim, me sinto muito orgulhoso de trabalhar com eles, demais. Olha, tem uma galera falando que quer você na roda. Será que vai ter essa possibilidade? Acho que não, porque é o que eu estou te falando, assim, eu particularmente, eu não conseguiria fazer melhor o que eles já fazem sentado ali, sabe? E eu sou mais reportagem, sabe? Enquanto eles estão dando um show ali, opinando, comentando, contrastando opiniões, porque cada um ali tem a sua opinião, eu tô apurando, prestando atenção, assim, eu me sinto às vezes envaidecido de olhá-los ali na mesa opinando as minhas reportagens, sabe? Então, eu fico muito feliz sobre as minhas matérias. Então, assim, eu prefiro ficar na reportagem fazendo conteúdo para que eles opinem, para que eles possam ampliar minha matéria, possam dar mais voz às minhas matérias e a gente se completando. Porque o que eles fazem, eu nunca vou fazer melhor, sabe? Deixa eu só botar a bateria aqui, que vai Ok. acabar, meu celular vai. Certinho aí? Deixa eu ver aqui se foi, rapidinho. Foi. Aqui temos um momento que você está no seu Voltei. cantinho. Sim, sim, é aqui que eu trabalho, né? Aqui que é o meu cantinho. Na verdade, é minha sala, é minha casa. Então, Conta pra gente aí o que muita gente me acontece. perguntou, né? Muita gente me perguntou assim, tá sendo muito diferente para você na pandemia? Eu falei, não, eu continuo em casa, tá tudo certo. Você já faz home office há tempo já. É, que é bom e ruim, né? É bom porque você tá na sua casa, você é onde você se sente protegido, seguro. Às vezes eu estou apresentando aqui, por exemplo, agora eu estou de sunga, né? Às vezes eu apresento o programa, eu estou na minha casa, assim, eu estou com minha roupa, mas eu estou super à vontade. Então, trabalhar de casa é muito bom também, mas às vezes você não é assim, tudo tem seus prós e contras, né? O contra é que você perde muito o relacionamento com as pessoas também, né? A socialização, tá aprendendo com a pessoa que está do seu lado. Então é bom e também é ruim. Conta pra galera o que acontece horas antes de entrar no ao vivo. Então, horas antes de entrar no ao vivo, assim, eu não sei por eles, né? Porque eles ficam mais em São Paulo, eu fico aqui no Rio, né? Então, eu, de uma certa maneira, estou sempre mais distante. Por mim, eu estou sempre em pânico, sabe? O pessoal fala assim, nossa, ele fica gaguejando demais, essa voz ruim. Isso é pânico, assim. Eu estou há 2 anos no programa, eu continuo em pânico. Eu, assim, vou te falar, assim, mais minha rotina para você saber o que acontece, assim. A gente acorda, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz já é mandar nossas pautas o mais cedo possível para o nosso coordenador de produção, o Luciano, e aí ele avalia as pautas e vai trocando uma bola com a gente, vai falando, vai avaliando, vai ajustando, vai ajudando a gente a conseguir coisas para melhorar a pauta. E aí próximo ali a hora do almoço, depois que a gente vê também tudo que está acontecendo em todos os locais,
eles fazem uma reunião, né, lá em São Paulo, onde eles sentam na mesa e discutem todas as pautas, né, que a gente entregou para eles de manhã ali. E aí o que for aprovado a gente já vai tendo como retorno, a gente já vai deixando tudo engatilhado. E aí o programa começa ao vivo mesmo e a gente faz uma ordem, primeiro vai você, depois vai você. Mas quando começa o programa já não dá para seguir script, nada, aí é com o Elias, o diretor, porque ao vivo é tudo ali na hora, né? Tudo pode mudar. Se uma coisa não está agradando, a gente muda para melhorar. Se não, tem que responder aqui. Alguém falou lá, tem que falar. Aí é aí que você vê realmente que eu começo a aprender com a direção, não só com a Sônia. Eu observo o Elias, as tomadas de decisões, de programação, a hora que encerra, começa, que eu vejo que a coisa assim, é muito mais complexa e difícil do que a gente pensa, né? As pessoas, às vezes, elas falam muita besteira, assim, pela falta de conhecimento, né? Às vezes elas falam assim, tá Não tenho caindo a noção. audiência, tá caindo a audiência com a demora de falar quem é, e na verdade é o contrário. A gente tá, o diretor, a gente está assistindo a audiência em tempo real e a audiência não para de subir, não para de subir, o que é melhor ainda para os anunciantes, né? Televisão é isso. Então, assim, só estando ali dentro da televisão, para você saber como aquela engrenagem funciona, para ver o quanto é difícil, o que é que dá audiência, o que não dá audiência, como se trabalha mesmo a televisão nessa faixa de horário, de uma forma a deixar assim, a maioria do público entretida, os anunciantes satisfeitos. É muito bacana, assim, eu aprendo todo dia. Televisão, além de entretenimento, as pessoas criticam muito, né? Tem muito anúncio, e as pessoas não têm noção do que por exemplo, é você atravessar uma pandemia com centenas de funcionários e ter que administrar os anúncios para não demitir ninguém, né, nessa Verdade. pandemia, né? Pessoas que pagam plano de saúde, pessoas que têm que botar comida na mesa. Então, eu sinto um orgulho danado do meu diretor, porque eu não sei os outros, acredito, eu vi muita gente sendo demitida, mas o meu diretor, ele atravessou uma pandemia, está atravessando uma pandemia, deixando pessoas protegidas em casa, muitas com equipe reduzida, mas sem demitir uma só pessoa. E ainda vejo as pessoas falando que não tenho paciência para os anúncios, né? As pessoas, elas olham muito para o próprio umbigo e não entendem que, às vezes, o que está chateando elas sustenta centenas de famílias e se você diminuir, vão ser menos pessoas empregadas nesse momento, né? Então, acho que também aproveito essa fala aqui para que as pessoas entendam que a gente está numa pandemia e muita energia negativa que jogam para a gente nesse momento é completamente desnecessário pelo que a gente está buscando fazer, que é deixar os empregos, deixar as pessoas seguras e poder agradar o máximo de pessoas possíveis. Verdade, concordo plenamente. É uma estrutura que precisa ser mantida. Sim, sim, e que tem que crescer cada vez mais. Olha só, vamos falar aqui sobre reconhecimento que é fundamental na vida do jornalista. Fala um pouquinho desse momento aqui, ó. Foi um prêmio? Qual? Olha a imagem, consegue ver? Esse foi um prêmio muito bacana, aí você vê que é interessante. Esse foi o meu primeiro prêmio. E o meu primeiro trabalho, na verdade, o meu primeiro estágio na vida foi na revista Tititi, que foi com a Marcinha Piovesan. Ah, que bacana. E naquele estágio, a gente fez matérias, assim, foi meus primeiros Olha, furos. Rendeu prêmio, assim, a ela aí. Isso era nessa época, na época da Editora Abril. Isso aí foi em São Paulo, lá, e a gente mandava muito bem com essa revista, porque até hoje a Marcinha comanda muito bem, porque, nossa, quando eu trabalhei com a Marcinha, a gente chegou a uma época que vendia quase 1 milhão de revistas por semana, e só o orçamento dessa revista aí sustentava o orçamento de grandes outras redações, como a Veja, outras grandes revistas como a Playboy, sabe? As nossas vendas pagavam as outras redações. Então, foi uma grande, grande, grande experiência. E ali eu tive a oportunidade de dar uns furos bons que renderam o prêmio de melhor revista de celebridade. Foi a separação da Thaís Persosa com o Joaquim Lopes. Eu descobri que eles
que ele pediu divórcio na lua de mel, consegui as provas, a gente noticiou e essa matéria assim, teve uma repercussão extremamente absurda. Naquele ano tiveram a separação da Vini, Scufaro, assim, teve muitos furos bons que renderam uma visibilidade muito grande para a revista. E esse prêmio foi um prêmio de melhores da imprensa aqui no Rio e a gente ganhou, foi melhor reportagem de celebridade. Muito bom. Estão falando aqui, ó. A galera está falando homem-bomba. A pergunta que eu tenho: o que é necessário para fazer uma bomba? Trazer uma notícia quente? Eu acho que exclusividade. Assim, tentar sair do que todo mundo está falando e trazer uma coisa nova, né? Descobrir alguma coisa diferente, né? Eu acho que quando você tem algo que ninguém sabe, tem 90% de chances de virar uma bomba, né? Ou uma bomba boa ou uma bomba ruim, né? Olha só, tem aqui a redação, olha só. Isso foi na redação do Globo. Aí eu ainda estava lá atrás, que era nos cadernos de bairro. Fazia os cadernos semanais, que era o Globo Zona Sul, o Globo Zona Norte, o Globo Niterói, o Globo Tijuca, que eram os cadernos que saíam toda semana na banca de jornal, dentro do jornal. Essa foi, assim, eu fico muito feliz, assim, de olhar essa foto, porque as grandes redações, infelizmente, elas estão acabando, né? Tudo que é grande hoje está se concentrando em agências de notícias e as redações estão comprando o conteúdo das agências cada vez mais. Então, assim, para você ver como é louco, né? A nossa profissão. Hoje eu trabalho completamente sozinho aqui da minha casa e eu fico olhando essa foto. Eu chegava às 6h30 da manhã aí, já tinham 100 pessoas sentadas, cada um com seu telefone, com seu computador, trabalhando. Nossa, então assim, é muito louco, assim, me dá muita saudade e muito orgulho saber que eu peguei essa fase, que talvez eu tenha sido a última geração que viveu o que é uma redação, sabe? Um aprendizado muito grande, assim. Essa foto é muito maneira, assim. Você mostrou ela, assim, eu nem lembrava. Fiquei assim, nossa, Bacana. passa um filme assim na nossa cabeça, assim. É muito legal. Essa é a minha ideia, que é a minha dinâmica de live aqui, que eu sempre proponho trazer slides para recordar momentos, despertar momentos e falar um pouquinho da importância da redação, né? Tanto estamos comentando, qual é a importância? Cara, a redação, a primeira importância é você saber como os outros trabalham, porque a gente não é melhor que ninguém. Então, quando a gente trabalha com muita gente, a gente vê muita gente boa trabalhar. E a gente faz amizade com essas pessoas boas. E as grandes redações me deram algo que foi o maior presente profissional que eu tive. Porque, assim, eu lembro quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu queria ser logo amigo dos professores. Dos professores que estavam no mercado, dos professores que davam as melhores aulas. E aí eu lembro que esses professores falavam assim, leia muito jornal para entender o que é o jornalismo. E eu lia muito jornal. E eu lembro que, lendo muito jornal, obviamente, eu comecei a decorar o nome dos grandes jornalistas, né? Eu lia ali, nossa, fulano de tal, essa matéria de fulano de tal. Aí eu fui decorando os nomes e fui tendo referências, né, que foram se tornando ídolos. Então, quando eu entrei nessas grandes redações, que eu comecei a ver, nossa, quem está aqui do meu lado é aquele cara que eu leio, meu Deus. Eu entendi que as grandes redações me davam uma oportunidade não só de estar perto de quem eram meus ídolos, mas a possibilidade de abrir um canal de comunicação e aprender com eles, né? E é isso que eu sinto muito, que as grandes redações que estão acabando, elas não vão entregar isso para um estagiário, para alguém que está entrando para ter sua primeira experiência. Ela não vai ter mais essa emoção, né? Então, esse é o lado triste da coisa, né? Então, assim, a importância das grandes redações foi de total aprendizado. Pessoas boas vendo o que você está fazendo para te corrigir, falando que você está errando, não é assim. Ou sem precisar falar nada, é só você olhar para o lado e ver.
eu lembro que teve um episódio muito marcante, quando eu entrei ali, na minha primeira experiência com grande redação, eu tive muita vergonha de pegar o telefone e falar alto, né? Porque tem 200 pessoas, você pega o telefone e todo mundo está escutando. Eu não sabia, né, como entrevistar direito e tal. E eu lembro, caramba, que vergonha. Eu vou esperar todo mundo sair para almoçar, para ligar e fazer minha entrevista. Eu era muito novo. Mas aí eu lembro que tinha uma amiga minha que trabalhava do lado, que era uma grande repórter de comportamento. E ali o editor chegou para ela e falou assim: eu preciso em 3 minutos de uma grande entrevista rápida com um psicólogo. Ela já pegou, abriu a agenda, olhou, pegou, ligou, blá, 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 e desligou e tal, e já rodou a matéria. E eu percebi que aquilo ali para ela era como beber um copo de água, sabe? Então ali eu lembro que eu aprendi, eu já peguei, olhei o telefone e eu lembro que eu falei assim: eu não vou saber beber o copo de água igual ela bebeu. Mas eu não vou ter pânico de um copo de água, como eu estou tendo, né? Então, as grandes redações me mostraram muito nesse aspecto, assim, como trabalhar, vendo os bons, como aprendi observando que a disputa só gera perda para você mesmo, porque as grandes redações você vê um querendo puxar o tapete do outro, né? Querendo também, tem Verdade. as pessoas ruins. E ali eu fui vendo exemplos de pessoas fazendo coisas e se dando mal, né? E outras pelo lado do amor. Todo mundo está suscetível a erros, né? Mas o pior é quem não entende que as pessoas têm o direito, né, de tentar de uma forma diferente. Então eu vi pessoas ali errando jornalisticamente por arrogância, insistindo no erro e se dando muito mal. E eu vi pessoas boas errando, se esforçando para fazer diferente e se dando muito bem. Então eu tive exemplos muito bons assim dentro da redação, assim, tanto de erro quanto de acerto. Esse momento aqui na Essa imagem. foto é muito bacana. Essa é o mesão dos marinhos, que a gente brinca, que são as reuniões que definem o que vai sair no Jornal o Globo mesmo. Essa aí era Olha, uma reunião da Editora Rio, era reunião de 2 da tarde. Chegou do almoço, todo mundo senta para ver agora o horário da tarde e o que pode virar notícia para o início da noite, tanto para o jornal de amanhã quanto para os online, né? Para os sites. E aí tem era, pessoas incríveis aí nessa foto. Tem o Caio Barreto Brizo, que está de blusa rosa, que é um dos maiores repórteres de matérias que te fazem chorar lendo mesmo, aquele jornalismo de literatura. Tem o Emanuel, de blusa verde, que é filho do Chico Alencar, político, que é um dos maiores referências de meio ambiente, o Emanuel. Tem o Cascon, que é esse carequinha aqui, que era o nosso editor, que hoje é chefe da Polícia Civil, da redação. Tem o Ernesto, que é de blusa azul, logo aqui primeiro na foto, que é um dos maiores repórteres políticos do Brasil. Então, assim, essa foto, já só de estar ali, você já aprende pelo cheiro. Um pouco. são grandes experiências, né? Com os grandes também. Sim, sim, sem dúvida. Você falou um pouquinho sobre aquela competição e tal, mas qual o real sentido da amizade, de ajudar o amigo, o colega de trabalho? O que você aprendeu? Cara, eu aprendi que uma andorinha só não faz verão, sabe? Primeiro, eu aprendi, assim, cara, eu tive muita sorte das pessoas que passaram pelo meu caminho, assim, desde o motorista ao fotógrafo, cara, todo mundo, porque eu entendi que a reportagem, ela não acontece sozinha, sabe? Eu lembro que minha primeira reportagem numa comunidade, em sequência de tiroteio, eu cheguei, eu falei: gente, o que a gente vai fazer? Tá tudo certo aqui, o tiroteio foi ontem, a gente tinha que ter chegado ontem para pegar movimentação, hoje não tem nada. E aí o motorista já virou para mim e falou assim: pô, percebe que o cara da Light tá trocando a luz de algum fio aí. Eu falei: Light, tudo bem. Aí quando eu olhei, o fotógrafo já estava fotografando um lustre lá em cima que não estava funcionando e o cara da Light estava chegando por causa desse lustre. E aí o motorista e o fotógrafo falaram: você não está vendo? Tá cheio de marca de bala
o lustre, né? Por isso que a Light está aqui. Você já tem uma matéria, né? Como é a vida de quem está sempre tendo que ficar sem energia por causa de tiroteio. E aí, quando o motorista falou isso, e o fotógrafo já estava fotografando, eu entendi o que era uma equipe. E aí eu falei, nossa, é isso. Aí quando eu olhei, eu já vi gente tirando comida, geladeira, o pessoal da Colurb chorando assim de ter que pegar comida estragada por causa de tiroteio que deixou todo mundo 2 dias sem luz. E ali eu fui entendendo assim o que é trabalhar em equipe, sabe? Não há nada que você não tenha para ensinar e também não há nada que você não tenha para aprender. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguém para aprender. E para aprender, eu aprendi que numa grande relação, numa grande redação, desde o telefonista ao repórter, ao editor, ao motorista, todo mundo se nivela. Todo mundo se nivela, porque senão a coisa não funciona. Quem ouvir com ego exacerbado, caiu. Caiu e se deu muito mal. Então eu aprendi muito, assim, amizade, porque, enfim, o lance da amizade é muito interessante falar. Porque quando você fica 10 anos fazendo reportagem, às vezes você está assim, 5 anos fazendo reportagem do lado de um mesmo fotógrafo. Então, e de um mesmo motorista, né? Então, aquelas duas pessoas, elas estão vendo como você reage, que emoção você tem diante das pautas que você faz, e elas estão te conhecendo um pouco. E os grandes amigos são aquelas pessoas que te conhecem. Então, eu fiz muita pauta de enterro de criança baleada em trânsito, alguma coisa assim, assalto. Então eram pautas que eu entrava dentro do carro, eu chorava pra caramba. Então ali a gente vê que o trabalho ele decorre de amizades também, porque essas pessoas foram me conhecendo, foram sabendo assim, nossa, o Alessandro é sensível a isso, ele se emociona com isso. E aí as pessoas aprendem a como lidar com você. E vice-versa, né? Eu fui conhecendo eles também, porque a gente viveu muita coisa junto. Então a amizade ela é imprescindível para um ambiente que você vai conviver sempre com as mesmas pessoas. Na impossibilidade da amizade, tem que ter pelo menos o respeito, sabe? E isso você aprende Verdade. errando, você aprende com a vida mesmo, porque a mesma pessoa que está falando isso é uma pessoa que já errou muito também com pessoas. Então, isso você aprende mesmo com humildade, sabe? Com arrogância você não vai a lugar nenhum. E a amizade, as grandes amizades, elas se sustentam com muita humildade mesmo, né? Então, tudo, junta tudo. Rola aquela empatia. E ainda tem isso, né? Tem aquelas grandes amizades que rola uma empatia, né? Que bate. Mas eu acho que as grandes amizades também são aquelas que também não têm empatia, porque eu cansei de dentro mesmo das grandes redações, não ter empatia com algumas pessoas, e ao longo da convivência você vai construindo, vendo que às vezes você quer reparar muito nas coisas negativas da pessoa, podendo reparar também em outras que são positivas e você não quer reparar. Então, a empatia, muitas vezes, ela pode ser construída também com o respeito, sabe? Verdade. Você vai mudando, né? Empatia não necessariamente é aquela coisa de primeiro olhar, né? Sentir com essa pessoa bateu o santo. Não. Às vezes não bateu hoje, mas quem sabe amanhã, antes de dar essa trombada, você não caiu antes e aquele santo chegou e te ajudou a levantar. E muda tudo, né? Então a vida é muito louca, assim. Nas grandes redações foram as minhas principais experiências de vida mesmo. Olha, aqui tem mais um momento também. Comenta aqui pra Isso é gente. muito legal. Isso é muito legal porque quem está aí é o Birubiru, isso é na TV Record, e eu fiquei muito emocionado, eu fiz questão de pedir para tirar essa foto com ele, porque eu passei minha infância assim, viajando de Friburgo para o Rio de carro com meus pais, e meu pai escutando jogo de futebol, e eu cansei de escutar jogo de futebol no carro sendo narrado pelo Birubiru. Então, eu lembro quando eu entrei na TV Record, que eu olhei para o lado, que eu falei, que eu escutei a voz, eu falei, você é o Birubiru? Ele falou, sou eu. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, deixa eu, porra, vem aqui tirar uma foto que eu sou seu fã demais, cara. E aí, essa é uma foto que eu guardo com muito carinho também, porque daí decorreu uma amizade também, sabe? Uma pergunta que eu tenho é qual a importância
hoje em dia, né, ainda mais trabalhamos também com a internet, a credibilidade, a palavra credibilidade. A credibilidade, ela vai definir o público que você vai ter, o tipo de público que você vai ter para você carregar com você, para você informar, porque essa coisa assim, né? Ah, você tem um público. Isso, o significado é muito além, porque ter um público não é ter alguém que te segue porque você é vazio. Ter um público assim, é você ter pessoas que te observam porque você tem informação para dar, né? Não é uma coisa gratuita, é uma via de mão dupla. Assim, me dá credibilidade de me observar que eu vou tentar te entregar algumas informações que você não saberia se eu não tentasse me esforçar para levar até vocês. Então, é uma via de responsabilidade muito louca, assim, essa questão do público. Mas me perdi. Você tinha perguntado A importância da credibilidade, né? Nos isso, da dias de hoje. credibilidade. E aí, claro, quando você entende que você tem um público que te observa, porque você leva informação, você começa a entender o que é a credibilidade dentro disso. Porque você começa a entender também que quem está vendo e consumindo a informação que você está dando não são pessoas imbecis, não são pessoas burras que têm que absorver e tomar aquilo como verdade. Então, você começa a ver que a tua credibilidade ela está diretamente ligada à resposta que aquele público vai ter. Porque se você não fala a verdade, se você não tem uma responsabilidade, vão te entregar coisas negativas de volta, né? Então, a credibilidade está total ligada ao que você vai entregar para a vida e o que a vida vai te devolver, né? Se você entregar verdade, você vai ter verdade de volta. Se você entregar mentiras, você vai ter mentiras em torno da sua vida. Então, acho que a credibilidade, ela vai ditar se você vai sustentar estar nessa sua profissão ou não, porque é uma profissão muito difícil, é uma profissão que, nossa, eu olho para 16 anos atrás e já lembro de várias coisas que me dá vontade de chorar. Quantas e quantas vezes eu fui para o banheiro chorar em grandes redações, quantas humilhações eu passei. Então, é muito louco, sabe? Assim, é muito louco mesmo olhar para trás. Apesar de eu não estar nem começando estrada nenhuma ainda, para você ver como é importante. E a credibilidade, ela vai te sustentar mesmo. A credibilidade, nos momentos ruins, a credibilidade, ela vai fazer com que você entenda a quantidade de pessoas que sustentam a tua profissão e que te dão forças para você não desistir, não sair, porque não é fácil. Fazer jornalismo com a cara na televisão não é fácil. E se você não tiver credibilidade, muitas vezes você não vai ter os pilares que vão te sustentar mesmo para você continuar fazendo o que você ama. E uma pergunta, eu acho que é até meio clichê falar isso, mas eu queria saber, qual é o principal desafio na vida de um jornalista? Você já passou por várias etapas. Tem alguma que você pode pontuar para a gente aqui? Acho que assim, o principal desafio assim, eu acredito muito, as pessoas falam que às vezes eu sou meio tópico, assim, mas dentro da minha profissão eu já consegui fazer matérias que eu vi que realmente não é utopia. A gente pode mudar e melhorar a vida das pessoas. Então, assim, o maior desafio do jornalismo, assim, por mais que as pessoas vulgarizem o jornalismo assistencialista, eu gosto muito dessa expressão porque eu não vejo outra. Eu acho que o maior desafio mesmo é você conseguir fazer do jornalismo não uma ferramenta de informação imparcial, mas uma ferramenta de transformação, sabe? Não só comunicar para informar, que é um molde da imparcialidade, mas muitas vezes comunicar para transformar. Então, eu acho que o grande desafio mesmo é você conseguir fazer dessa ferramenta uma transformação de denúncia para melhorar a vida das pessoas, de uma ferramenta, muitas vezes, de notícia de solidariedade e compaixão para que você crie uma rede de apoio para quem precisa. Eu já vi muitas coisas acontecerem por meio do jornalismo, desde pessoas que não tinham ganhar em casas, até pessoas que estavam sendo muito injustiçadas por causa de uma matéria ganharem paz em sua vida. Então, acho que a maior desafio do jornalismo é conseguir fazer dele uma ferramenta de transformação para o bem,
porque o jornalismo ele é um instrumento de denúncia, é um instrumento de e o que é denúncia transforma, né? É algo que estava calado e que você dá voz. Então acho que o maior desafio é fazer o bem mesmo com essa ferramenta, porque ela está aí para isso. A pergunta que eu tenho: quais foram as notícias que marcaram a sua carreira, que trouxe a projeção para o seu trabalho? Ah, assim, tiveram assim várias, é porque é muito difícil definir assim, às vezes aquela matéria que teve a maior repercussão não te deu tanto prazer quanto aquela matéria pequenininha que você viu uma mãe e uma filha ficarem felizes pro resto da vida. Mas que realmente sim, foi marcante assim, para mim são as matérias que ganharam prêmio. Foram as matérias mesmo de mais impacto, assim, as denúncias que eu fiz contra a máfia chinesa no Rio, descobrindo que tinha carne de cachorro congelado para fazer pastel, pessoas sendo escravizadas. Foram mais de 70 chineses que estavam em regime escravo mesmo, análogo à escravidão, que foram devolvidas, né? Voltaram para os seus países com tudo pago, depois que eu fiz esse ritual, essa quantidade de matérias. Então, essa é uma matéria que eu tenho muito, muito orgulho. Outra matéria que eu acho que foi de muito impacto foi uma matéria que eu fiz no dia chamada Jovens Marcados para Morrer. Eu fui investigar a atuação de uma milícia no Morro do São Carlos, aqui no Rio, e depois de alguns dias lá investigando isso, eu descobri que as denúncias eram reais, né? Porque a gente recebia muita denúncia que, na verdade, queria só prejudicar a polícia, a mando de traficantes, e outras denúncias não, que eram violações policiais. Então, era muito delicado, a gente tinha que ficar imerso um tempo nessas comunidades, disfarçados, para ver o que era verdade e o que não era. E numa dessas denúncias ali, eu vi que era verdade mesmo, e eu descobri que tinha uma lista com 11 garotos que estavam marcados para morrer mesmo, e a gente conseguiu correr com as investigações, conseguimos identificar esses policiais, conseguimos colocar depois com a matéria em proteção esses jovens. Então ali para mim foi uma matéria muito, muito, muito significativa ali, que eu senti mesmo que a gente estava salvando vidas. Teve uma repercussão, assim, muita gente de direitos humanos elogiando, mandando e-mail, pedindo para dar assistência, e os policiais foram todos afastados. Mas para mim foi muito emocionante, porque alguns foram exonerados, e parte desses policiais que foram exonerados, que eram milicianos mesmo, entraram na justiça, me processaram. E não foram de Bangu aqui, que era assim, era muito distante de onde eu morava. Na época eu morava em Niterói. Então eu tive que ir para as audiências com segurança. Nossa, Não, foi horrível. Mas para mim foi muito marcante, porque além desse medo todo né, com o motorista, disfarçar, ir lá e sair, entrar, numa época que a juíza Patrícia Scioli estava sendo assassinada por milicianos, né? Que também, enfim, para mim foi muito importante quando saiu a sentença, porque ali, durante o processo, eu tive que mostrar que aqueles policiais, não, eu tive que correr atrás, né? Porque eu tive que mostrar para a justiça que não era só o que eu estava denunciando na minha matéria, porque eles estavam se defendendo com as inúmeras desculpas. Eu tive que mostrar que eles tinham outras coisas, né? Então, junto com aquele processo, eu tive que investigar a vida deles, tive que conseguir ver que eles já tinham anotações com outras coisas erradas dentro da própria corregedoria de polícia, consegui entregar isso tudo para a justiça e saiu a sentença. Falando da importância da liberdade de imprensa. E eu nunca esperei escutar de um juiz, dentro de uma sentença, um agradecimento que, em nome da liberdade de imprensa, eu salvei vidas e que aqueles policiais, por me processarem, estavam agora sendo condenados a perderem o processo e me indenizar. Então, essa matéria, para mim, é a matéria mais emocionante assim, da minha vida, porque eu vivi um filme dentro dela, um filme de verdade, assim, daqueles que eu via na televisão, assim. E foi muito importante ver a justiça falando sobre a importância do meu trabalho, assim. Essas duas matérias me marcaram muito, assim, pelo fato de ter salvo vidas, né? muito bom. E tem momentos também aqui em eventos, olha aí, carnaval. Carnaval, passei. Isso aí foi ainda na editora Abril, ó. Tô com
com a etiquetazinha verdinha da Editora Abril do São Bódromo. Carnaval era um suplício, né? Porque eu fiz 13 anos de carnaval direto. Os 13 anos na sequência, chegando 8 da noite para sair 6 da manhã, todos os dias. E alguns dias sai 6 da manhã e ainda vai direto para a redação bater matéria. Carnaval é um aprendizado também, porque você está vivenciando, está vendo muita coisa ali, é muita informação e tem que subir em tempo real. O Carnaval me deu uma experiência muito boa do online em tempo real, porque a gente ia para lá com um notebook mesmo e sobe para o site do Globo, sobe para Abril, sobe ali em tempo real o que está acontecendo. Então, o Carnaval me serviu como uma experiência de online. É muito legal, assim, né? Para falar o que estava acontecendo naquele momento, né? Você tá ali dentro, já tira foto, entrevista, já pega o celular, manda, sobe, você mesmo dali no meio da escola já sobe, posta matéria, já volta para fazer mais coisa. Carnaval foi muito legal e muito cansativo mesmo, muito cansativo. Mas foi uma grande experiência que me ensinou muito a trabalhar em grandes eventos, né? Eventos que mobilizam muita gente, tanto para consumir, né, que é o público que vai ali, desde fila, organização, carro, táxi, até o pessoal de dentro, né, os sambistas, as escolas, as agremiações, os diretores. Então, foi uma experiência muito legal de ver assim, o que uma coisa oferece, o público. Muito bacana. Carnaval é muito... Eu adoro, sou apaixonado. Muito bom. Vamos falar aqui a importância da família. Olha só, esse momento aqui. Ah, cara, aí meu pai e minha mãe, né? Família para mim é tudo, tudo, tudo. Recentemente, inclusive, tentaram, publicaram até prints forjados meu, como se eu estivesse xingando minha mãe, algo muito baixo, né? Família para mim é tudo, porque por mais que a gente tenha amigos, cara, por mais que a gente tenha amigos, por mais que a gente tenha amigos, na hora que o bicho pega, é a família, né? É a família. Muitas vezes a família também não vai poder te ajudar como um amigo poderia, claro. Né? Muitas vezes não necessariamente o sangue vai definir quem é a tua família. Mas dentro da normalidade, né? A família é tudo, né? A família é referência. Eu vejo, por exemplo, meu pai, cara. Meu pai é médico, né? E a lembrança que eu tenho do meu pai é uma referência muito forte, porque eu lembro que quando a gente mudou para uma casa que era muito grande, eu tinha medo de dormir sozinho, né, num quarto que ficava muito longe do quarto deles, eu era muito criança, e eu pedia para dormir com eles, na cama deles. E meu pai é médico do SUS, né, posto de saúde, enfim, acordava 5 da manhã e já saía de casa para trabalhar. E a gente morando em Friburgo é uma cidade muito fria, né? O inverno, às vezes, eu ficava negativo 5 horas da manhã. Então, eu criança, eu via meu pai. Eu tenho essa lembrança, assim, do meu pai. Fico até emocionado de verdade, assim, porque é muito forte, assim, meu pai para mim. Eu via meu pai acordar muito cedo com um frio desgraçado, assim, que eu só sentia aquele vento, assim, e eu falava, meu Deus, como ele vai sair agora? E ele, pô, botava a roupa, pegava a maletinha dele de médico e saía de casa, ia trabalhar todo dia de manhã, assim. E não era fácil. Às vezes eu via ele reclamar, sabe? Tô com muito frio, porra, tá escuro ainda, meu Deus. Mas eu nunca vi ele faltar. Eu nunca vi ele faltar. E quando ele chegava em casa para almoçar, ele tava rindo, tava sorrindo. Então, assim, nossa, assim, eu não tenho o que falar, assim, da minha família, assim. Minha família, para mim, hoje, eu sei a exata importância que a minha família teve para minha formação, assim, para minha vida. Muito bom. Olha só, já estamos aqui nos 49 Ai, minutinhos. foi mal, gente. Não, faz parte. Faz parte da nossa sensibilidade, né? Importante. E muito bom falar sobre família, carreira. É, eu gostaria de fazer uma foto com você e vamos partir para a consideração final, que já estamos chegando nos 50 já, né? Coisa bem breve aqui, uma foto. Vamos lá. Rapidinho? Vamos. Ó. Pronto. A pergunta que eu tenho, o que você tem a agradecer à galera que acompanha todo o seu trabalho? Fala um pouquinho da importância desse feedback.
Então, eu fico assim, cara, primeiro, assim, as pessoas não têm noção, porque eu sempre fui muito tímido, assim, eu nunca fui uma pessoa de sair na rua e ser igual aquele vereador que vai falando, cumprimentando todo mundo, né? A pessoa cheia de amizade. Eu sempre fui mais tímido, né? Então, a internet, ela me trouxe primeiro muita gente que eu passei a conversar, a falar, então me preencheu um vazio que eu tinha muito bacana. E as pessoas, eu entrei na televisão muito amedrontado, né? E as pessoas passaram a me elogiar, me encorajar e tal. Então, assim, sobre a galera que me acompanha, assim, eu falo para um monte de gente, eu não sei como retribuir, fico pensando como que eu conseguiria retribuir a energia tão bacana que o pessoal me passa, assim. Aí, a única forma que eu tento, que eu acho, assim, é respondendo todo mundo, sabe? É assim, cara, eu tenho que responder todo mundo porque eu absorvo essa energia boa. Então, às vezes, eu tiro 2, 3 horas do meu dia, eu fico mesmo, eu respondo todo mundo e não vejo outra forma de conseguir retribuir, sabe? É muito importante, porque a gente acha que a internet, coisas superficiais, não. Às vezes, quando a gente cai aqui fora mesmo, você para ali, pega e vê a galera falando bem de você, isso te dá maior força mesmo. O que é ruim você não olha, mas o que é bom de olhar é muito bom, sabe? E te faz muito bem. Então eu só tenho a agradecer, assim, tem várias pessoas, assim, que depois de um tempo, né, a gente vê alguns perfis, a bolinha, o rostinho, a gente já sabe quem é que tá falando, já conhece a personalidade pelos comentários, você vai criando, né, uma identificação. Então hoje tem muita, assim, eu não sei como retribuir, mas quando eu tô aqui em casa fazendo as minhas orações, no meu altar e tal, eu vou imaginando várias bolinhas dessas, sabe? Vários Instagramzinhos desses também, e vou pedindo para que dê coisas boas também para essa galera que me entrega coisa boa. Poxa, muito bom ouvir isso de você, que é a simplicidade. O que que você aprendeu com a simplicidade? Porque você é um cara que realmente atende a todos. É uma coisa que não é fácil. O que que você aprendeu com a simplicidade? Cara, eu acho que a simplicidade, ela te entrega coisas que não vão estar em lugar nenhum, sabe? Aí você fala assim, nossa, você recebe todos, assim. Acho que assim, não há é o que eu falei, não há ninguém que não possa te ensinar alguma coisa. Por exemplo, eu tô eu tô assim, maravilhado agora com a nossa live, porque eu nunca tinha feito uma live com alguém que eu colocasse fotos assim, dividisse a tela e botasse para a primeira vez. Eu tô achando incrível isso. Então agora eu já aprendi uma coisa que eu vou Uhum. dar a gugada e eu vou ver como faz isso aqui para eu fazer com as pessoas também. Então, assim, talvez se eu fosse um cara escroto, né? Eu só falo com, sei lá, quem é muito bambambam, bam, bam, quem não tem selo azul, quem tem isso, eu não estaria Verdade. aprendendo as coisas que eu estou aprendendo. E eu acho que é na simplicidade que a gente pode falar mesmo das coisas que são de verdade, né? Eu tive uma educação muito simples dos meus pais, uma educação muito simples. Meu avô, meu avô morava do lado de um colégio e meu avô era uma pessoa que às vezes caía a bola de futebol do colégio dentro da casa dele e ele sofria para não devolver aquela bola para embrulhar e dar de Natal para o meu pai, porque ele não tinha dinheiro, veio da Itália fugindo de uma guerra. Então eu tive um exemplo, eu tive uma criação muito simples. E eu tenho certeza absoluta que eu não vou perder isso nunca, nunca na minha vida, porque o dia que eu perder isso, eu vou perder todas as minhas referências, todas. Muito bom. Olha, já estamos aqui nos 54 minutinhos. Vamos agradecer essa galera toda que passou aqui na live para poder ouvir um pouco mais do que você pensa, trajetória. Agradecimentos aí. Cara, eu queria, poxa, agradecer muito todo mundo que me segue, que acompanha o meu trabalho. Queria te agradecer por dar a oportunidade para eu falar também do meu trabalho, falar de mim. Queria agradecer todo mundo, sabe? Todo mundo mesmo, minha família que me dá maior força, assim, só tenho a agradecer mesmo. Eu acho que Deus, assim, é muito generoso, assim, comigo, porque, assim, às vezes eu vejo pessoas querendo me afetar, pessoas querendo me agredir, me derrubar. E são nessas oportunidades que eu vejo o quanto a vida está me abençoando, sabe? O quanto a vida está me entregando coisas boas.
Porque a gente consegue ver sinalizações em tudo, né? Vindo das coisas negativas quando das coisas positivas. Eu hoje só tenho que agradecer, só tenho que agradecer as pessoas boas que passaram pela minha vida, que foram fontes e serão eternas fontes de inspiração, e as pessoas ruins também que passaram pela minha vida, que me ensinaram muito sobre as pessoas, sobre o ser humano, né? Porque é quando a gente tem uma coisa ruim, é quando a gente consegue comparar com o que é bom, né? Porque se você Verdade. só tem o bom e não vive o ruim, você não vai conseguir dar valor para o que é bom. Você precisa também ter pessoas ruins passando pela sua vida para valorizar as pessoas boas. Então eu agradeço a todos, assim, as pessoas ruins que passaram pela minha vida, eu agradeço as pessoas boas, agradeço, assim, eu tô numa fase muito, assim, namastê, agradecimento, sabe? Assim, tem muita gente assim o que tá falando, acontecendo, mas eu tô num momento muito bom, assim, de agradecer muito, porque eu tenho plena convicção que dentro da minha humildade eu posso estar recebendo hoje um retorno de muita coisa que eu passei, de muito trabalho, muita luta, muita tentativa de melhorar a vida de muita gente. Então, hoje eu só estou agradecendo, assim, agradeço mesmo assim, a vida, sabe? A vida mesmo, que ela tem sido muito boa comigo. Muito bom. Bom, estamos aqui finalizando aqui a live. Obrigado a todos aí que passaram pela live. A live vai ficar salva aqui pelo IGTV e também vou deixar disponível no YouTube, Thiago Comunicador. Alessandro, foi um aprendizado estar com você aqui hoje. Muito Imagina, bom. cara. Obrigado mais uma vez. Como eu disse, o prazer foi todo meu. Fica aí a nossa amizade também. O que precisar, conta aí comigo, cara. E parabéns aí, cara. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Achei bem bacana, assim, bem legal, bem interativo, bem dinâmico. E acaba sendo espontâneo, porque não fica perguntas formadas, a gente vai vendo as coisas, vai lembrando, vai conversando. E é muito bacana. Terminei até chorando. Muito bom. Fico feliz pelo resultado e por todos terem gostado. Sucesso para você e na Parabéns. Sônia Abrão. E pelos todos os Sucesso para trabalhos você também. realizados aí. Muito sucesso. Imagina, obrigado. Para vocês Valeu. também. Obrigado e boa noite. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu, pessoal.